Olá, amigos do Agora Eu Passo, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, hoje no estudo da Lei 12.288, que fala sobre o Estatuto da Igualdade Racial. É muito importante essa lei, por quê? Para combater o racismo, para promover a igualdade racial, promover direitos aí étnico-raciais, direitos individuais, direitos coletivos, direitos difusos também, principalmente aí para a população negra, né? Vocês verão em diversas passagens aí que fala sobre cultura, costumes, trabalho, moradia, também relacionados aí a essa promoção da igualdade racial. Lembrando que essa igualdade racial está prevista na nossa Constituição Federal de 1988 e o marco inicial dela foi a Conferência de Durban, na África do Sul, no ano de 2001. E aí é muito importante mesmo, porque nós sabemos que no histórico nós temos aí grandes discriminações, grandes períodos aí de discriminação e o Estado tenta, por meio de ações afirmativas, tenta reduzir, diminuir essas desigualdades. Então vamos ver esse estatuto aí muito interessante em forma de questões. Na medida do possível, nós traremos ali os principais artigos, lembrando que na sua apostila você verá um ato normativo um pouco grande aí, extenso, mas na medida do possível também grifarei diversos artigos que mais foram cobrados em prova, eles estarão grifados em amarelo, e também artigos que são potenciais questões de prova. Então, também grifarei em amarelo aí para a gente ficar esperto, ok? Então, vamos começar a falar sobre a nossa Lei 12.288. Vamos lá. Nós temos Estatuto da Igualdade Racial. Nós temos o seguinte, que esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnico-individuais, coletivos e difusos, o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Intolerância étnica. Então, muito importante nós sabermos lá que, inclusive, na Constituição Federal, nós temos, por exemplo, que o crime de racismo é um crime, o quê? Inafiançável. Um crime inafiançável. E também é um crime imprescritível. Vocês já sabem muito bem, já conhecem muito bem aqueles crimes da Constituição Federal, os mandados de criminalização previstos no texto constitucional. E nós temos ainda que o racismo, lá na Constituição Federal de 1988, está sujeito à pena de reclusão, ok? Beleza, show de bola. Vamos lá. Nós temos aqui, nas primeiras questões, nós temos os conceitos iniciais que temos na nossa lei. E é muito importante porque eles já foram cobrados diversas vezes em provas de concurso, né? O conceito de população negra, o conceito de ações afirmativas, discriminação, desigualdade. Então, muito interessante a gente observar essas questões. As primeiras eu fiz e as outras eu tirei de concursos públicos, ok? Vamos lá. Nós temos aí conceito, né? Distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, né? Restringir o quê? Direitos humanos
e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Muito importante nós observarmos essas questões, tá, pessoal? Então, nós estamos diante do conceito de quê? Pause o vídeo para responder, ok? Vamos seguir direto aqui para não perdermos muito tempo, otimizar aí o nosso bloco. Nós temos aqui um conceito de discriminação racial. Perceba aqui, ó, que discriminação parece muito, né, com desigualdade social, né? Então preste muita atenção aí para não confundir, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades, ok? Então, correção de desigualdades e também aqui a promoção da igualdade de oportunidades. Nós estamos diante aqui de políticas públicas ou de ações afirmativas. Olha só que interessante, nós temos aí ações afirmativas. Prosseguindo. O conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós temos aí o conceito de que, bem tranquilo mesmo, população negra. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Nós temos aí o conceito de que desigualdade racial, desigualdade de gênero, nós temos aí desigualdade racial, ok? Vamos mais. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social. Então, a assimetria, né, acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Nós temos aí bem tranquilo, falou de mulheres, né, demais segmentos sociais, nós temos aqui desigualdade de gênero. Ele cita mulheres negras. Ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições. Temos aqui o que? Políticas públicas. Esses conceitos iniciais aqui, essas 6 questões eu criei só para a gente ir treinando, só para a gente se acostumar como é cobrado em prova. Mas temos aqui uma questão de prova. Temos uma questão de prova. Para efeito do Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei 12.288, nós temos aqui o conceito de desigualdade social. O que é desigualdade social? Pause o vídeo e responda a questão. Responda a questão. E aí, pessoal? Vamos lá. Olha só, vamos voltar aqui para nós vermos o conceito que nós estudamos aqui, ó. Com calma. Olha só. Nós temos aqui, ó, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens. Vamos ver se temos lá na nossa questão. A situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Então, preste muita atenção que esses conceitos, eles são potenciais questões de prova, ok? Beleza? Muitas questões trazem esses conceitos. Vamos mais. Nós temos aqui a Lei Federal 12.288 institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, difusos, combate à discriminação e as demais formas de intolerância. Nos termos da lei, assinale a alternativa que indica corretamente
o sentido de desigualdade de gênero e raça. Segunda questão que fala sobre os conceitos. Vamos lá observar. Desigualdade de gênero e raça. Lembra que eu falei que quando houver aqui, quando houver gênero, quando falar de desigualdade de gênero e raça, no gênero, ele vai falar aqui, ó, sobre mulheres no texto, tá? Ele vai falar sobre mulheres no texto. Não estou dizendo que gênero está relacionado a mulher ou homem, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que no texto vai ter a palavra mulheres. E se a gente observar aqui as questões, nós temos aqui, ó, uma delas que tem o texto aqui, ó, mulheres negras, inclusive mulheres negras, ok? Então, fica ligado quando falar sobre gênero e raça, gênero vai ter a palavra mulheres negras, beleza? Tranquilo? Show de bola? Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para a gente verificar cada uma dessas alternativas aqui, para a gente saber o que está relacionado aí. Vou colocar aqui em uma letrinha azul mesmo. Olha só, toda situação injustificada de diferenciação de acesso. Nós vimos agora, ó, toda situação injustificada de diferenciação. Nós temos desigualdade racial. Vamos lá, vamos com muita calma aqui. Nós temos aqui, ó, desigualdade racial. E toda distinção, exclusão, restrição, nós temos aqui, ó, vou colocar aqui na letra C, ó, discriminação racial. Ok, desigualdade racial, discriminação racial. Letra D, os programas e medidas. Aqui, essa aqui é uma letra A também, né? Eu confundi aqui a letra A também. É uma alternativa, né? Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Olha só, se a gente observar lá, pelo Estado e pela iniciativa privada, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui ações afirmativas. Então, se a gente voltar lá para a nossa questão, nós temos que o conceito da letra D é o conceito de ações afirmativas. Confiram aí direitinho, a gente tem que ir com muita cautela nesses conceitos aí para não termos nenhuma dificuldade na hora da prova, beleza? E a letra A, que era uma questão aqui, eu pensei que fosse o caput da questão aqui, né? Ao conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, nós temos o conceito de população negra. População negra, ok? Vamos mais. A Lei 12.288 institui o Estatuto da Igualdade Racial. Tá? E nós temos aqui, ó, eu já vou direto para a questão, né? Essa parte inicial aqui nós lemos em quase todas as questões. De acordo com o Estatuto, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades são considerados... Pause o vídeo para responder. Nós temos aí ações afirmativas, gabarito letra B, B de bola. Ações afirmativas, vocês estudam lá em Direito Constitucional, né? Temos aquela discriminação positiva, né? Que é tratar os desiguais de forma desigual para reduzir essas desigualdades, né? Lembra desse detalhezinho aí. E aí nós temos como ações afirmativas, por exemplo, proporcionar às populações negras o acesso a universidades, concursos públicos, né? As cotas, né? Que nós vimos há muito tempo aí. E também vimos a possibilidade de fornecimento de bolsas de estudo também em universidades privadas, né? Então são ações estatais, e aqui também temos que podem ser ações privadas, destinadas a diminuir essa
desigualdades, diminuir, né, para falar a verdade, reduzir essas desigualdades, perfeito? Então, muito importante aí nós conhecermos esse texto de ações afirmativas para fins de provas objetivas ou também de provas subjetivas, se no nosso concurso vierem aí provas subjetivas, beleza? Vamos mais. O Poder Executivo Federal deverá implementar vagas para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a garantirem a participação de negros buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso estadual, observados dados demográficos oficiais, aí é uma questão de conhecimento da lei mesmo. Ou seja, é o Ctrl+C, Ctrl+V, é ler várias vezes esta lei. Aí é uma lei um pouco extensa, mas que muitas questões foram diversas vezes repetidas. Então, é importante a gente conhecer as questões, mas também ali ler toda a lei para conhecê-la e grifar e apontar artigos importantes, né? Vocês fazem o filtro de vocês e eu faço o filtro de vocês ali com experiência um pouco maior, né, para vocês terem o assunto mais mastigado, beleza? Então, a princípio eu grifarei, mas vocês também podem fazer o filtro de vocês em casa tranquilamente, ok? Vamos mais. Então nós temos aí um gabarito errado, beleza? Nós temos o Poder Executivo Federal, olha só, o Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargo em comissão e funções de confiança. Aqui ele já fala assim, implementar vagas, né? Critérios destinados a ampliar, para quê esses critérios? Para ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional, ou, quando for o caso, estadual também aqui, beleza? Então, o erro da questão é esse erro bem sutil aqui, esse erro bem sutil, beleza? Critérios de participação. Vamos mais. Nós temos aqui, próxima questão, também muito interessante, muito repetida em bancas de concursos. Nós temos aí, na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverão ser adotadas cotas para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Muito interessante essa questão também, muito interessante. Nós temos aí um gabarito errado. Olha só o que nós temos. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, até aí tudo ok, nós temos aqui ó, que deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, né? Então, ele fala que deverão ser adotadas cotas? Não, deverão ser adotadas políticas aí de oportunidades, né? Obviamente, parece muito com a questão anterior, que fala sobre critérios, né? Que fala sobre um mérito também. Além de ser negro, não é somente ser negro, é ser negro e ter também o que? Um mérito, né? Ter requisitos aí, habilitações, capacitação para preencher, obviamente, os cargos e empregos também aí, tanto da administração pública como também das entidades privadas. Então, muito interessante aí nós falarmos sobre essa oportunidade, ok? Vamos lá, conferir oportunidades. Então, pessoal, eu quero que vocês observem aí essa lei, porque ela é muito interessante para nós, né? Muito interessante para nós. Além de nós vermos as questões, nós também temos que ler a lei na íntegra, ok? Então, vamos olhar algumas outras questões aqui. Vamos lá, muitas questões, né? Muitas questões mesmo. Nós temos aqui, em relação à educação. Se vocês não sabem,
essa lei ela é dividida em diversos tópicos. Tópicos sobre educação, os tópicos iniciais, fazendo essa diferenciação aí de discriminação, desigualdade, o que é população negra, os conceitos de cada um deles. E temos a divisão em educação, trabalho, moradia, saúde e outros tópicos aí importantes na nossa lei. É importante você estudar cada um deles de forma separada para não misturar, são muitas informações para não misturar. Então, escolha é uma lei que você consegue estudar em 2 dias, né? Pega aí uma horinha um dia e outra hora em outro dia, fica show de bola para vocês matarem essa lei. Eu não falo para estudar ela toda direto aí, porque realmente ela tem muitas passagens que podem confundir, ok? Vamos lá. Nós temos o seguinte, de acordo com a Lei 12.288, Estatuto da Igualdade Racial, sobre educação, pode-se afirmar que, olha que interessante, nós temos aqui o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil é facultativo, tanto para o ensino médio, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio das escolas públicas. Vamos lá, vamos guardar aqui. Quando acrescentado ao currículo escolar, os conteúdos referentes à história da população negra serão ministrados nos últimos 3 anos do ensino médio. E por último, o órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material específico para o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Isso aqui parece correta, né? E a número 1 e a número 2. Olha só, pessoal. Nós temos que, em relação à número 1, nós temos que o estudo da história geral da população negra não é facultativo, mas sim, ele é obrigatório. Obrigatório. E em relação a se é obrigatório, então não tem sentido ele ser ministrado nos 3 últimos anos aí do ensino médio. Por quê? Porque se nós temos a formação de crianças aí nas escolas, então ela vai desde cedo, no ensino fundamental e médio, ela vai aprendendo ali sobre a população negra, né, conhecimento sobre a origem dela. E aí não tem sentido ser somente no ensino médio, mas sim também no ensino fundamental, né, nos 3 anos do ensino médio. Não tem sentido ser somente nos 3 anos de ensino médio. No ensino fundamental, para a criança já aprender sobre cultura, aprender sobre costumes, né, aprender sobre a raça negra também, ok? Então, muito interessante essa questão aí que fala sobre educação, beleza? Temos aí um gabarito, então, se 1 e 2 estão incorretas, nós temos aí o gabarito letra D, somente o item 3 está correto, ok? Vamos para a próxima questão. Então, aqui nós temos, né, antes de prosseguirmos aqui na outra questão, nós temos que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, é muito importante essa observação, públicos e privados, nós temos aqui que é obrigatório o estudo da história geral da África e história da população negra no Brasil. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. É muito interessante essa contribuição decisiva, né? Eu vi isso aqui em uma questão. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico relacionado a esses 2 tópicos, ok? Vamos mais. Nós temos aqui, de acordo
de acordo, é uma questão bem parecida, né? De acordo com a Lei 12.288, Estatuto da Igualdade Racial, analise os itens abaixo. Nós temos aqui os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil, serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Correto? Nunca olhem para as alternativas, certo? Marquem primeiro e depois analisem as alternativas. É obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases. Lei de Diretrizes e Bases, LDB, somente nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e privado, ou fundamental e médio, e os privados, pessoal? E os privados? Né? Então, quando ele fala que somente nos estabelecimentos de ensino público, né, nós temos aí um erro na nossa questão, ok? E temos número 3, nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. E aí, certo ou errado, aparentemente também essa questão está correta. Então, nós temos aí um gabarito, o que, ó, somente itens 1 e 3, ok? Sobre religião. Avalie o que se afirma sobre o que compreende o direito à liberdade de consciência, de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, no que se refere ao Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288. Tópico muito importante, sempre é cobrado em prova. Se a gente estudar de forma isolada, como falei para vocês, fica bem tranquilinho de nós aprendermos. Mas vamos lá, vamos com muita calma. A produção, a comercialização, a aquisição e uso de artigos e materiais religiosos, adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, vedado qualquer tipo de ressalva. Vamos com calma aqui. Vedado qualquer tipo de ressalva. Interessante essa passagem final aqui. Interessante essa passagem final aqui, ok? A produção, a comercialização, a aquisição e uso de artigos, materiais religiosos adequados ao costume e as práticas fundadas na respectiva religiosidade é permitido, vedado qualquer tipo de ressalva, né? Há um texto aqui ainda, esse tipo, é permitido, né? É um dos costumes que nós temos aí na prática, nas práticas religiosas, ok? Das populações negras, ok? Vedado qualquer tipo de ressalva. Vamos lá, vamos para a próxima. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. Então, há isso na lei, essa promoção, essa coleta de contribuições de pessoas físicas e jurídicas privadas e o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. Então, o que nós temos aí em nossa lei? Na medida do possível, eu coloquei aqui os artigos, incisos, para nós ficarmos espertos aí e lermos a lei. Vamos lá, nós temos aí o nosso gabarito, letra B, 2 e 3, porque existe uma ressalva, leiam lá o artigo 24, inciso número 4, nós temos aqui uma ressalva em relação a essa comercialização, produção e comercialização de bens religiosos aí das populações relacionadas às populações negras, ok? Leiam lá esse artigo 24, inciso número 4. Não ficou muito bem redigida essa questão, para falar a verdade, ok? Questão de concurso. Vamos para a próxima. No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e
ao livre exercício dos cultos religiosos, analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou F para cada uma delas. Vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Acredito que essa seja uma alternativa correta. Inclusive, é interessante nós falarmos lá sobre a escusa de consciência que está no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. Nós temos lá que ninguém será privado de direitos por convicções políticas, religiosas, filosóficas, salvo se usá-las para eximir de uma obrigação a todos imposta e também não executar a prestação alternativa que for fixada pela lei, né? Então, escusa de consciência, ok? Então, aparentemente, a número 1 é correta. Número 2, a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica. Será que é isso, pessoal? Será proibida? E o fato de nós sermos um estado que não tem religião oficial, ou seja, um estado laico, um estado leigo, né? Laico, ou um estado também chamado de não confessional. Não confessional. Não conta? Então, aparentemente, essa alternativa número... a segunda alternativa, nós temos aí, aparentemente, um gabarito errado. E temos, por último, é assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Aparentemente, nós temos aqui um gabarito letra V. Então, pessoal, vamos supor que a gente não soubesse essa aqui, né? V ou F? Tem alguma aqui? Tem só essa aqui. Então, vamos ver se é letra C. Vamos ver se é letra C. Tá? Beleza. Então, a gente analisa. Porra, essa aqui eu não lembro. Essa aqui eu não lembro. Peraí, tem V, V. Tem alguma V? Opa, tem essa. Então, a gente ficaria em dúvida entre essa e a letra C, ok? Mas nós já marcamos aqui. Então, é importante sempre quando vier questões assim, com aquela numeração 1, 2 e 3, para dizer se a 1 e 2 é falsa, verdadeira, enfim, e também essas de V ou F, é importante a gente analisar primeiro as alternativas para depois irmos para o gabarito, porque a gente indo para o gabarito, a gente pode vincular a nossa resposta e a gente acabar errando, ok? Caso a gente só olhe o gabarito ali se tiver dúvida, beleza? É muito interessante que essas questões aqui se repetem muitas vezes em bancas examinadoras, beleza? Então, fica esperto aí quanto a isso. E a gente observa nessa última assertiva, né, que a gente analisou como V, aí, que lá na Constituição Federal de 1988 nós temos uma passagem ali bem parecida, que fala que é assegurada a assistência religiosa àqueles que estão internados, né, em estabelecimentos de internação coletiva, sejam eles civis ou militares. Então, nos estabelecimentos militares também há a possibilidade de prestação de assistência religiosa. E também nos estabelecimentos prisionais, né, que são exemplos de estabelecimentos civis, e hospitais também são estabelecimentos civis. Inclusive, lá na Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal, lá temos uma das assistências aos presos, é a assistência religiosa, ok? Só para exemplificar. Beleza? Vamos para a próxima questão. Nós temos aí, em relação ao tópico saúde, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de julho de 2010, ao tratar do direito à saúde, estabelece o seguinte. Vamos lá, muito interessante. Acredito que
O direito à saúde é o que tem assim, mais informações ali interessantes, né? Mais pegadinhas, vamos dizer assim, né? Das questões eu acredito que seja o mais difícil, né? O mais cheio de detalhes, difícil não é, é o que tem mais detalhes. Vamos lá. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público dos Estados-membros, mediante políticas regionais destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. O acesso universal e igualitário ao SUS para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade privativa dos órgãos e instituições federais. Mas o SUS ele não está nas esferas, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, porque a responsabilidade seria privativa dos órgãos federais, né? E os municípios, né? O poder público garantirá que o segmento da população negra, vinculado exclusivamente aos seguros públicos de saúde, sejam tratados sem discriminação. Seguros públicos de saúde ou seguros privados. Entre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está a melhoria da qualidade dos sistemas, de informação do SUS, no que tange a coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. Apesar da não inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais, não há inclusão da temática saúde aí. Então, nós temos aí um gabarito, olha só o gabarito, nós temos aí o gabarito letra D. Letra D. Ele fala assim, o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público dos Estados-membros. Mas o SUS, ele não é, como eu falei para vocês aqui, não é de todos os entes, então deve ser garantido por todos os entes, ok? Temos um erro em todas as questões, em todas as outras alternativas, ok? Prosseguindo. Olha aí, olha aqui, ó. Mediante políticas universais também, que é o outro erro, né? Mediante seguros privados, já falei para vocês. Ok, 2 errinhos aí. Vamos mais. Temos essa universalidade aqui como princípio aqui do SUS, né? Temos essa universalidade também. Muito interessante. É importante vocês observarem esse texto mesmo aí, né? Caso ele venha cobrando aqui, ó, que sejam Estados-membros, né? Então, vamos ver se lá em relação aos Estados-membros temos esse texto aqui, ok? A princípio, raciocinei de outra forma aqui, ok? Mas como é um texto isolado, a gente tem que observar lá os artigos que falam sobre a saúde. Vamos lá. Em conformidade com a Lei 12.288, Estatuto da Igualdade Racial, analise a sentença abaixo. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados sejam tratados sem discriminação. Primeira parte. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas, destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. E aí, nós temos, deixa eu só voltar aqui a nossa questão. Exatamente. Ele fala também... Vou voltar para vocês já, fica melhor. Ok? Então, em relação a essas duas partes aí da nossa afirmação,
Será que nós temos aí que toda a sentença está correta, que somente a parte 1 está correta ou a parte 2 está correta? O que vocês me dizem aí sobre essa questão que nós já vimos há pouco tempo alguma questão bem parecida com ela? Vamos lá. Nós temos aí que a sentença está totalmente correta. Então, o que eu queria falar para vocês aí, que eu deixei para falar agora, é o seguinte, ó. Essa a parte 2 aqui, ó, ela fala o seguinte, ó, o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público. Vamos voltar lá para o quadro anterior, ó. Vou voltar para o quadro anterior. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público dos Estados-membros. Aqui é um erro também, ó. Beleza? Porque o texto é o texto do quadro que nós estamos vendo aqui, ó. É esse texto mesmo. Mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos, né? Então, temos aí, ó, totalmente correta. Parte 1 correta, parte 2 correta também. Ponto final, questão totalmente correta. Para a próxima, em relação à cultura, nós temos aí, ó, cultura. Conforme a Lei Federal 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, o poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Ok. É uma atividade que surgiu no Brasil como uma forma de resistência dos escravos trazidos da África, na época colonial. Além de ser utilizada para defesa física, foi uma forma de resguardar a identidade dos escravos africanos. Consolidou-se principalmente no Quilombo dos Palmares. Pela lei, ela deve ser reconhecida como desporto. Deve ser reconhecida como desporto de criação nacional, em todas as modalidades em que se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. De que prática está se falando? Nós temos aí, quando falamos aqui sobre resistência dos escravos, nós lembramos somente de uma alternativa, que é a alternativa B, ok? B de bola, capoeira. Multidisciplinares, ou seja, questões que falam sobre diversos tópicos. Vamos mais. Nós queremos a alternativa incorreta. Então, temos 4 corretas e uma incorreta, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, vamos começar pela letra E. Isso não quer dizer que é a letra A não, tá, pessoal? Só por questão de escolha mesmo. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro, que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios, incentivos, entre outros mecanismos. E, a princípio tem uma questão de lógica aqui, né? A princípio não vejo nenhum erro aí na nossa questão não, tá? Vamos mais. E muitas questões elas são, nós temos o gabarito pelo absurdo, né? A gente vê, pô, não, isso aqui está errado, ou isso aqui está errado. Né? Então a gente observa também assim, a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e às suas condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Então, aparentemente aqui não há nenhum erro nas duas questões não, né? Aparentemente, correta e correta. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e outros agravos. Nós vimos também que isso aqui está correto. É dever do Estado, vimos, e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais
e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Então, também não vejo nenhum problema nessa letra B. Letra A. Discriminação racial ou étnico-racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades. E aí, certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Se a gente voltar para aquelas questões que nós falamos lá no comecinho, né, aquelas questões que nós falamos lá no comecinho da nossa aula, vou voltar aqui para vocês aqui para nós mostrarmos aqueles conceitos, né, toda a situação injustificada, né? Eu lembro do comecinho aí, nós temos aqui, ó, toda situação injustificada. Tá aqui, ó, toda situação injustificada, lá na questão fala que é discriminação racial ou étnico-racial, mas na verdade não é, ó. Nós vimos que é desigualdade racial. Então a gente voltando para a nossa questão, ele fala que é discriminação racial, então o gabarito está errado. Beleza? Viu como é importante nós conhecermos lá aqueles conceitos iniciais, pois eles são cobrados, efetivamente são cobrados em provas, ok? Desigualdade racial. Próxima. Queremos a alternativa incorreta. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional. Nós vimos isso há pouco tempo. Não é essa. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra no país. Não vejo nenhum erro aqui, não vejo nenhum erro nessa, mas vamos guardar aqui. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Também não vejo nenhum erro aqui. Vamos mais. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, vimos há pouco tempo, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas questões políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas. Ok? Nós temos aí, essa a gente já viu que é correta. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o estudo da história geral da África e da história da população negra será opcional. Errado. Nós temos aí, então, o gabarito letra E. Viram que é cobrado diversas vezes em provas de concurso? História geral da África, história da população negra no Brasil é de ensino obrigatório, ensino médio, ensino fundamental de escolas públicas e escolas privadas. Ponto final. Não esqueçam disso, pode ser que caia a nossa prova, ok? Vamos lá. O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer. Nós temos aqui um erro. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. Aparentemente, era essa a letra B. O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos, coletivos e difusos, sendo que os direitos individuais não são protegidos pelo Estatuto. Que questão é essa, professor? Os individuais também são protegidos. Então, aparentemente, não é essa. Não é essa. É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades. Errado. Também é dever de quem? Do poder público. Do poder público. As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentados por entidades privadas com fins lucrativos. E assim fins lucrativos, professor? E assim fins lucrativos, né? Nós temos aí, então, o gabarito da nossa questão, letra B.
Viram que são muito repetidas. Na nossa lei, nós temos essa sigla aqui, SINAPIR. O que significa SINAPIR? Já vou dizer para vocês que é um sistema. É um sistema nacional. Sistema nacional de quê, pessoal? De quê? De promoção da igualdade racial. Ok? Show de bola? Vamos que vamos. Vamos analisar essas questões. Não vou ler aqui o caput aqui. Nós temos o seguinte, que essa igualdade vai ser promovida prioritariamente por meio de quê? Vamos lá. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Será que nós temos aí uma questão correta? Aparentemente correta, né? Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. Aparentemente correto. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas públicas e privadas. Nós temos aí que todos os itens estão corretos. Bem tranquila essa questão, né? Como eu falei para vocês, às vezes é importante a gente analisar com muita calma as questões do nosso concurso, certo? E que muitas vezes as questões elas são respondidas com a lógica. O examinador ele traz algo absurdo, então, peraí, isso aqui não tem nada a ver com igualdade racial, com promoção, proteção da igualdade racial, ok? Então, essa questãozinha aí é um exemplo do que eu estou falando, beleza? Vamos mais, em relação à terra e moradia. Olha só, o Estatuto da Igualdade Racial traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. É bom quando é incorreta, até fica melhor para nós, né? Vamos lá, incorreta. Olha só, nós temos aí, vou deixar vocês responderem, e vou marcar a alternativa incorreta. Pause o vídeo, ok? Nós temos aí, gabarito letra A. Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos. Vê que é um absurdo que temos aqui. Os agentes públicos também poderão promover ações para viabilizar aí a participação da população negra. Olha só, mas vamos lá. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica. Não vejo nenhum erro aí. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. É bem interessante essa passagem aqui da nossa lei, ok? Ficamos aí com o gabarito letra A. Então, é interessante em relação à letra A que nós temos os agentes financeiros, tanto públicos quanto privados, viabilizando a participação aí de créditos, né? De que a população negra obtenha créditos para moradia, para também situações de produção agrícola, ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos que vamos. O Estatuto da Igualdade Racial, promulgado em 2010 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
é considerado um marco no combate ao racismo e ao preconceito. Este estatuto estabelece um conjunto de regras e princípios jurídicos para coibir a discriminação racial e definir políticas que promovam a mobilidade social de grupos historicamente desfavorecidos. Sobre o estatuto, é correto afirmar que, deixa eu ver se temos alguma informação aqui. Vamos lá para a letra E. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, combate à discriminação e demais formas de intolerância. Nós queremos a correta, então aparentemente essa é a correta, né? Essa é a correta. Vamos ver aqui, já de cara, né, marquei a correta, aí vamos ver as outras. As emissoras de televisão deverão adotar a prática de promover oportunidades de empregos para atores, figurantes e técnicos negros, né? Não temos essa informação aí. Não temos essa informação aí, né? Nós temos, inclusive, no cinema, nós temos aqui prática de promover oportunidades de empregos para atores, figurantes e técnicos. Promover oportunidade de empregos, não. É critérios diferenciados, né? Critérios diferenciados aqui para que esses atores possam participar também. Deixa eu só verificar aqui. Letra B, as populações negras terão, aqui nós falamos que era prioridade, mas na verdade é igualdade no programa de distribuição de moradias. Sempre leiam o artigo e o inciso aqui, tá, pessoal? Letra C, as populações negras serão encaminhadas a programas de construção de entidade social para estudo de sua história e contemplação de raízes africanas. Não temos essa passagem aqui na lei. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção de igualdade étnica serão elaboradas por órgãos ligados a entidades religiosas de matriz africana. Não temos essa passagem também em nossa lei, ok? Vamos mais. Nós temos aqui, considerando o disposto na Lei 12.288, assinale a alternativa correta. Correto. Então, eu vou pular aqui todo esse texto, vamos analisar aqui. A capoeira apenas deverá ser reconhecida no território nacional como uma dança de origem africana, sendo facultado o seu ensino apenas em instituições privadas. Leiam esse artigo 22, pessoal. Leiam esse artigo 22 aqui, que é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Será que a capoeira será conhecida, reconhecida como somente uma dança? Ela pode ser conhecida como uma luta, como um meio de defesa? Então, nós temos aí que essa questão, letra A, ela não é a nosso gabarito. Vamos para a próxima. Constitui como objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a seu atendimento nas filas de postos de saúde, pessoal. Prioridade? Não temos essa prioridade, não. Não temos essa prioridade, não. Reduzindo assim as desigualdades étnicas e o combate à discriminação? Não temos isso, não. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Nós temos aparentemente essa letra C como gabarito. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de TV em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de empregos para atores, figurantes e técnicos, olha aqui, apenas para personagens que condizem, não, negativo, com a natureza ética relacionado aqui, por exemplo, à escravidão, negativo. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana não compreende a prática de cultos de umbanda. Errado. Compreende também, está também aí nos costumes, na cultura, na religião do povo negro, da população negra, ok? Trabalho, a última questão que nós temos aqui. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional
de emprego e de geração de renda voltados à população negra. Mais, será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para as mulheres negras. O poder público promoverá ações que assegurem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. E aí, pessoal, qual é o gabarito correto dessa questão? A, B, C, D ou A, B, C ou D? Nós temos aí um gabarito bem tranquilo, o gabarito letra D. Muito importante essa igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, as mulheres negras também, na TV, nas obras cinematográficas. Aí muito importante mesmo essa promoção pelo Estado dessa igualdade, né? Uma lei muito interessante, uma lei muito interessante, muito bonita mesmo, por trazer essa questão de proteção à população negra, promoção também da igualdade racial, defesa de direitos individuais, coletivos e também difusos. Lembrando aí do racismo, né, que nós falamos anteriormente, considerado como crime inafiançável, imprescritível, com pena de reclusão, previsto lá na Constituição Federal de 1988, ok? Então ficamos aqui com o nosso Estatuto de Igualdade Racial, Lei 12.288. Não esqueçam de ler toda a lei, nós colocaremos aí no nosso material, e também fazer mais e mais questões, pois temos muitas questões na internet sobre esse assunto, ok? Muito obrigado por nos assistir mais uma vez e até a próxima.